Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor nos reuniu nessa noite para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Oh, aleluia. Pai, nós colocamos diante de Ti todas as nossas inquietações. Colocamos, ó Pai, diante de Ti todas as nossas ansiedades, porque o Senhor tem cuidado de nós. Oh, aleluia! O Senhor tem cuidado de nós. É o Senhor quem nos fortalece. É o Senhor quem nos dá força. É o Senhor quem nos anima. É o Senhor quem nos motiva. A nossa alegria está no Senhor, porque o Senhor é bom, porque graça e bondade o Senhor tem nos favorecido. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças nessa noite. Te damos graças, ó Deus, pela Tua instrução sobre nossas vidas. Te damos graças, ó Deus, pela Tua palavra falando aos nossos corações. O Senhor tem prazer em nossas vidas. O Senhor tem prazer em nos sustentar. A Tua proteção, o Teu favor, a Tua providência, a Tua graça, oh, aleluia, a Tua salvação está continuamente, ó Pai, operando em nossas vidas. Oh, aleluia, Pai, nós te damos graças. E estamos aqui, Senhor, na expectativa, porque sabemos que do Senhor vem a instrução. Do Senhor vem a sabedoria, do Senhor vem o conhecimento, e nós te louvamos, e nós te louvamos, e nós te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todos digam amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Você pode sentar um pouco. Glória a Deus. Joelson, pode ficar um pouquinho aí, e os irmãos demais podem descansar. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém. Nós estamos numa quinta-feira de estudo, de apreciação da palavra de Deus, e eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Eu fico assim, como se diz, mimado, né? Quando os irmãos se dirigem para mim a respeito do irmão Hinaldo, né? Me chamando de mestre, e para mim é como se fosse um mimo, não é? É uma forma, digamos, como é que se diz? Simpática de falar. Isso não vem para nós como orgulho ou soberba, porque sabemos que o homem não tem coisa alguma se o Senhor não o lhe der, se o Senhor não o conceder. E nós sabemos que o Espírito Santo é quem é o nosso mestre, nosso professor, nosso instrutor, nosso guia por excelência. Amém? Quero louvar a Deus também pelas pessoas que estão em casa, estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelas nossas redes sociais. Então, que Deus te abençoe. Que essa noite também seja uma noite de instrução, que conhecimento da palavra de Deus venha sobre a sua vida. Para a gente é um motivo de alegria, saber que você, que por algum motivo não pôde estar aqui conosco, mas está aí do outro lado, com seu celular, com seu notebook, ou até na televisão mesmo, as pessoas conseguem colocar, e você está aí acompanhando, né, a palavra de Deus, cultuando, né, junto conosco. Então, depois, quando a gente vai assistir a live, a gente percebe que você colocou lá um amém, que você colocou um aleluia, que você deixou uma mensagenzinha. Então, isso é uma forma de você interagir, né, de participar, e você pode compartilhar, pode mandar uma mensagem para outras pessoas, convidar seus amigos, familiares, para estar também acompanhando, né? De repente está em outra cidade, onde quer que você esteja, sabe que o Senhor preparou essa noite para nós, para o aprendizado, para a instrução, para o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Nós viemos, né, como foi anunciado, no último final de semana se concluiu uma série
falando sobre que é necessário crer. E, a princípio, se passou a ideia de que hoje estaríamos começando um outro assunto, né, um novo assunto, uma nova série, que é a perseverança. Mas, na verdade, amados, perseverança não dá para separar. Perseverança e crer são a mesma coisa. Então, embora que a gente tenha a ideia de que vai começar um assunto novo, mas, na verdade, a perseverança faz parte da fé. A perseverança faz parte do crer. Perseverar é crer em movimento. Perseverar é crer em ação. Quando a gente deixa de perseverar, é um sinal que a gente deixou de acreditar, deixou de crer. Porque quem crê, persevera. Quem crê, se mantém firme. Quem crê, não desiste, não para, não retrocede. E a palavra já diz em outros textos que diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que permanecem, daqueles que avançam. Amém? A perseverança, e hoje a gente vai fazer apenas uma introdução, tá certo? Porque vocês já estão sabendo que a gente vai falar sobre esse assunto hoje, domingo pela manhã e domingo à noite. Então, hoje vai ser apenas uma introdução, porque esse assunto ele é muito importante, tem muita coisa a se falar. E perseverança, amados, é a qualidade de não desistir. Perseverança é a qualidade de você não parar diante da dificuldade. Não desistir, não retroceder, não parar. Perseverança é continuar, é insistir, é permanecer naquilo ali. Então, é uma atitude, amados. Perseverança é uma atitude. A gente vai falar um pouco da perseverança de um modo geral, mas vocês vão perceber que é uma atitude do crente. É permanecer. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 36. As pessoas que estão em casa, olha aqui, o que é que fala? Porque necessitais de paciência. Aqui está escrito paciência. Algumas outras versões substituído pela palavra perseverança. Então, por que necessitais de paciência? Por que necessitais de perseverança? De permanecer ali, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a promessa, ela é alcançada na vida daqueles que perseveram. Continua. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Próximo. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse texto aqui, amados, depois se você tiver uma curiosidade e for ler todo o capítulo 10, alguns versículos antes, ele vai falar de algumas pessoas que abandonaram, de algumas pessoas que desistiram de crer. E essas pessoas, elas se perderam pelo caminho. O texto, ele é tão forte que ele fica colocando, tipo assim, eu tenho para mim que não existe mais esperança para essas pessoas, porque elas conheceram a verdade, elas experimentaram das coisas de Deus, elas vivenciaram coisas extraordinárias de Deus, e agora elas
debandaram, elas partiram, elas abandonaram a fé. Eu tenho para mim que não vai ter mais perspectiva para essas pessoas. Então ele vem tocando nesse assunto e ele conclui o capítulo dizendo: olha, mas vocês precisam perseverar, porque os que perseveram, esses sim vão alcançar a promessa de Deus. Porque nós não somos dos que param, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos dos que avançam. Porque o justo viverá pela fé, e a fé, ela é exemplificada pela constância, pela solidez, pela permanência, por continuar firme, seguindo aquele propósito. Amém? Então o autor de Hebreus diz: olha, vocês necessitam perseverar, é necessário que vocês permaneçam, para que vocês alcancem a promessa. Não façam como outras pessoas que ficaram pelo caminho. Veja ainda em Gálatas, capítulo 6, versículo 9, é um texto também muito conhecido, maravilhoso. Ele fala a respeito da atitude de servir, de se doar, de fazer algo por outras pessoas, de fazer o bem, de estar plantando. Veja o que é que diz lá. E ele diz: não nos cansemos de fazer bem, ou fazer o bem, porque a seu tempo teremos a colheita. Ele podia terminar aí, porque realmente quem colhe, quem planta, vai colher. Ele podia já terminar aí o texto que já tem sentido para a gente. Mas ele faz questão de fazer uma ressalva: se não houvermos desfalecido. Quando é que você não vai receber a colheita? Se você desistir, se você não perseverar, se você abandonar aquilo que você estava fazendo, nessa parte aqui, a prática do bem. Irmãos, a perseverança, ela é tão confrontadora para as nossas vidas, porque ela é uma demonstração de que a gente crê. Você sabia que se a gente disser para todo mundo: eu creio, eu creio, eu creio, mas que no seu comportamento você não persevera, você não crê, de fato, por mais que você diga, mas se você não persevera, você é uma forma inconsciente, vamos dizer assim, de você admitir que não crê. Um exemplo: se você diz: eu creio na oração, certo? Mas se você só ora uma vez e nunca mais toca nesse assunto, pode ter certeza, você nunca vai ter coragem de dizer para as pessoas: eu não creio na oração. Ninguém aqui tem coragem de dizer. Por exemplo, se eu perguntar: você crê em oração? Eu estou dizendo para os irmãos, ninguém aqui tem coragem de dizer: eu não acredito em oração. Ninguém aqui tem coragem de dizer. Porém, se você não tem uma constância de oração, você não crê em oração, por mais que você admita que crê. Digamos, ofertar, trazer uma oferta para o Senhor. A gente sabe, amados, nós temos inúmeros textos que diz que as nossas ofertas, a seu tempo, gerará colheita. Eu posso ofertar ao Senhor nessa noite, e nessa noite mesmo, eu receber a colheita disso. Pode acontecer. E pode acontecer também de eu ofertar ao Senhor, e a colheita vir sobre os meus netos. Isso aí está na administração de Deus. Mas uma coisa é certo: a colheita virá. Agora, se eu não oferto com constância, significa, é uma forma de eu dizer que eu não acredito nisso. Porque quem de nós aqui, por mais por menos conhecimento que tenha, quem de nós aqui não quer as coisas de Deus, os favores de Deus? Todo mundo quer, mas e a gente sabe que a colheita, a oferta, ela funciona. Ela pode não acontecer na hora, tipo, eu dou uma oferta de R$10 e na mesma noite ganhar 100. Isso aí, mas não está sobre nosso controle, não. Aí Deus é que no seu tempo Ele vai fazer com que aquela semente ela frutifique. Mas uma coisa é certa, ela vai frutificar. Então, se eu acredito nisso, não vai ter um culto sequer que eu não coloque, nem que seja uma moeda de 5 centavos. Por que você está colocando? Porque eu acredito e porque eu permaneço.
E aí, amados, a perseverança, ela nos confronta, ela nos provoca, porque se a gente deixar de crer, deixar de investir, deixar de falar sobre aquele assunto, é como a gente está dizendo que a gente não acredita mais. A perseverança, amados, ela está dentro já da pessoa. Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim: ninguém vende aquilo que não acredita. Se tiver alguém aqui que trabalha com vendas, você vai trabalhar, você vai vender um produto, mas você só vai conseguir lutar por aquilo, insistir, tentar argumentar com o cliente, apresentar o seu produto, se você acreditar naquele produto. Se você desconfia que aquele produto é falsificado, se você desconfia que aquele produto traz muito mais malefício do que benefício, se você acredita que aquele produto não é exatamente aquilo que está se propondo a fazer, você não tem segurança para oferecer aquilo para alguém. A não ser que você seja um vendedor, tipo assim, mau caráter, que só esteja interessado em ganhar o dinheiro e não está interessado em resolver o problema das pessoas. Se você não acredita em um produto, você não vai ter entusiasmo para vender. Porém, amados, quando a gente acredita numa coisa, a gente insiste. A gente mostra às pessoas que ele resolve, a gente mostra para as pessoas que aquilo atende uma necessidade, a gente vai despertar nas pessoas que ela precisa daquele produto. Então, porque a gente acredita. E nos dá ousadia, pode comprar, eu tenho, eu uso, funciona lá em casa, eu dei para minha mãe, eu dou para o meu filho, dá certo, funciona. Você insiste naquilo. Por mais que levante circunstâncias contrárias, por mais que você passe de porta em porta e alguém não quer, mas você sabe que o seu produto é de qualidade, você sabe o que é que você está fazendo e você continua naquilo ali. Vou dar um exemplo mais perto de nós. Quando a gente está interessado em arrumar uma namorada, em particular, essa palavra vai para os homens, porque o interessante é que os homens tomam as iniciativas e mostram o interesse, dê os primeiros passos. No meu tempo, amados, de adolescência, de juventude, naquela época tinha uma coisa chamada de fora, e a gente tinha o maior medo de levar o fora de uma moça. Ainda existe isso hoje, de levar fora? Eu não sei, as coisas já mudaram tanto, né? Muita coisa já mudou. Mas naquele tempo, a gente às vezes se engraçava de uma menina, mas ficava, rapaz, eu não vou não, vai que ela deu um fora. E o medo do fora deixava a gente ali travado. Mas saiba de uma coisa. Você pode até se engraçar de uma moça, se engraçar de um rapaz, mas se você realmente quiser, você vai perseverar na conquista. Se alguém disser, olha, o pai dela é brabo, e você desistir, você não quer. Se alguém disser, rapaz, ela é bonita, mas a casa dela é longe, e você desistir, você não quer. Rapaz, é uma pessoa legal, agora tem isso, isso e isso. E você desistir, é porque você não quer. E isso não só vale apenas para uma pessoa que a gente tem um interesse. Ah, eu tenho vontade de fazer um curso. Eu tenho vontade de, um exemplo, de fazer um curso medicina, direito. E alguém diz, rapaz, é um curso muito bom, porém, só tem em Campina Grande. E aí você diz, é muito longe. Então é porque você não quer. É porque é muito caro. É porque você não quer. Porque, mas quando a gente quer uma coisa, e isso é o que nos provoca,
essa palavra perseverança, quando a gente quer uma coisa, a gente move tudo e corre, faz todo o possível, luta, não desiste até alcançar. Tenta uma vez, não dá certo, tenta a segunda vez, não dá certo, tenta a terceira vez, não dá certo, continua, faz um Enem, não passa, continua, o segundo não passa, não para. Porque quer, e quem quer, persevera. E eu, amados, puxando para o meu lado, eu queria muito arrumar uma namorada. Confesso para os irmãos, queria muito. E aí, eu coloquei alguns padrões da pessoa que eu queria. Eu queria uma mulher que temesse a Deus acima de tudo, que fosse uma dona de casa e que fosse bonita, porque eu também sou filho de Deus. Amém? E aí, quando eu me deparei com Edlaneide, eu encontrei nela todas essas características. E aí, amados, tinha algumas dificuldades, alguns impasses, algumas coisas que precisavam ser pontuadas. E talvez se fosse em outro tempo, eu até tivesse largado e desistido. Rapaz, esse negócio está complicado demais, não vou querer não. Mas, amados, era verdade para mim. Eu queria muito. Rapaz, eu não posso desistir não. Eu até brincava com ela, dizendo: Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Eu vou enfrentar também o que for que tiver na frente, mas eu vou permanecer, eu sei, é isso que eu quero, é você que eu quero, e vou fazer tudo possível. E, amados, essa perseverança foi benéfica para a minha vida, para a vida dela, para a família, da minha parte da família, para a parte da família dela. Só houve acréscimo para as nossas vidas. E por que eu estou querendo trazer isso, amados, para esse assunto? É porque se você quer, você vai perseverar. E trazendo para um sentido mais bíblico, nós queremos dizer que se você crê, você vai perseverar. A sua perseverança indica o nível da sua fé. Indica o quanto você crê. Eu trabalho, amados, com informática. E esses dias eu fiquei surpreso comigo mesmo. Eu peguei um computador para consertar. E era uma coisa nova que eu estava fazendo, nunca tinha feito aquilo. Mas, amados, eu passei tantos dias lutando com esse computador. Vários dias lutando. Eu não estava conseguindo fazer. O computador não estava respondendo da maneira correta, mas eu estava certo, amados. Eu tinha certeza que aquilo ia funcionar. Eu só não estava conseguindo, mas eu tinha certeza que ia funcionar. E eu lutei vários dias com aquele computador, troca peça, troca disco, troca memória, troca drive, coloca várias noites. Ia na casa de outros colegas pegar equipamento, eu fiquei, meu Deus, eu não estou acreditando que sou eu que estou fazendo isso não. Porque eu até então, mas me via com tanta facilidade de desistir das coisas. Sabe, mas uma coisa que veio forte para falar para todos nessa noite. Quantos de nós aqui não já começou um curso e desistiu? Quantos de nós aqui não já começou a ler um livro e desistiu? Quantos de nós aqui não já começou um projeto de serviço, de trabalho e não já desistiu? Eu mesmo tenho inúmeras experiências desse tipo, de coisas que eu investi e não deu certo, de coisas que eu comecei e não terminei, de cursos que eu fiz e não coloquei em prática. E essas experiências frustradas, elas ficam na nossa mente, de forma que fica passando uma mensagem para a gente, tipo, eu acho que eu não vou dar certo, porque tudo que eu pego eu não termino, tudo que eu começo eu não concluo, tudo que eu faço não dá certo. E a gente fica com aquela sensação de que a gente é assim mesmo, não tem perseverança com as coisas. Ei, sabe por que você desistiu?
porque você realmente não quis aquilo. Sabe por que você parou naquele curso? Porque você entrou por influência. Porque alguém fez pressão, porque alguém disse que era para você fazer, mas de fato você não queria aquilo. Porque, amados, quando a gente quer, quando aquilo é importante para a gente, quando aquilo faz uma diferença na nossa vida, amados, a gente vira às noites, a gente entra pela madrugada, a gente sai perseverando, todo esforço, vence o cansaço, mas a gente não para. Até alcançar. E talvez você diga, irmão Vasconcelos, eu pensava que o irmão ia falar alguma coisa da parte de Deus para a gente hoje. Mas, irmãos, esses exemplos está marcando, porque, mas a nossa relação com Deus é uma relação de fé, e ela se manifesta pelo comportamento. Não basta apenas a gente declarar a nossa fé, se a nossa conduta não demonstra um alinhamento com o que a gente está declarando. Às vezes, amados, a gente passa por algumas coisas e a gente desiste de congregar. Quando é que a gente para de congregar? Quando não é mais importante para a gente. Quando é que a gente deixa de vir cultuar? Quando o nosso interesse por isso diminuiu. E aí onde é que está o perigo? Por que foi que o seu interesse diminuiu? Por que foi que você acha que não é mais interessante manter aquele ritmo que você estava tendo? De estar na oração, de estar no ensino da palavra, de estar na escola dominical, de estar no culto à noite. Por que foi que você quebrou esse ritmo? Embora que você não admita, mas pela sua falta de perseverança, você está dizendo, é porque eu não acredito mais. E esse assunto, mas de perseverança, vem para nos chacoalhar, para mexer com a gente. Rapaz, não, meu Deus, pelo que é que eu estou sendo levado? Não, eu estou tendo uma variação das minhas prioridades. Eu preciso reorganizar isso, porque eu não posso abandonar o Senhor. Veja o que aqui diz em Romanos capítulo 5. E sabe, mas tem muito assunto sobre esse tema de perseverança e hoje a gente está apenas na introdução. Romanos capítulo 5, versículo 3. E aqui o apóstolo Paulo está somente... Vê o 2. Aqui ele está falando da fé, que nós somos justificados pela fé. E no versículo 2 ele diz, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Continua. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Amém? Aqui, amados, é a perseverança em movimento. Quando a gente começa, mas a crer, a dar os primeiros passos, a caminhar em direção daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer, as dificuldades vão surgir. As dificuldades, mas elas, tipo assim, não tem como a gente fugir dela. Aqui o texto diz tribulação. E eu quero trazer para nossos dias como as dificuldades, os obstáculos, as forças contrárias. Elas se levantam. Então se a gente diz, esse negócio de Deus, isso não funciona não. Eu não vou acreditar mais nisso não. Eu comecei a crer em Jesus Cristo, mas, rapaz, o pessoal do mundo, o pessoal que vive fora dessa palavra, as coisas dão mais certo para eles do que para a gente. Você começa a pensar essas coisas, pelas dificuldades, pelos obstáculos que se levantam. E se você desistir,
o seu conhecimento naquilo vai ser bloqueado. Porque essas dificuldades é onde vai se enfatizar a sua perseverança. Você vai mostrar que você crê, que você não vai parar, que essas dificuldades não são suficientes para barrar a sua vida. Essas dificuldades não são suficientes para fazer você largar esse livro. Então, essa maneira de você reagir vai manifestar a sua perseverança, e essa perseverança vai produzir em você experiência. E cada fase de experiência, mas elas vão nos levar a níveis maiores em Deus. Foi assim, amados, com todos os homens de Deus lá no passado. Cada obstáculo que se levantou. E aqui, irmão, nós estamos falando de um tempo da igreja do Senhor, que as dificuldades, as tribulações que se levantaram para eles, no tempo deles, são, meu Deus, nenhum de nós aqui passou por coisa que eles passam, que eles passaram. Olha que coisa impressionante, amados. Os nossos irmãos lá do passado, eles tiveram experiência de serem ameaçados, de ser colocado em fogueira. Os impérios colocaram estacas, disseram, abandone Jesus. Eles, não. Colocaram essas pessoas em estacas e colocaram fogo nelas. Imagine para uma mãe ver o seu filho, bebê, sendo arrancado dos seus braços, na sua frente, e jogado para os leões. E aquele pai, aquela mãe vê os leões destroçando aquele bebê, e a pessoa dizendo, você abandone Cristo. E a pessoa vendo ali seus filhos morrerem pela boca dos leões, seus pais se transformando em tochas de fogo pelas perseguições, e não abandonando em Jesus Cristo. Tem relatos de que alguns, era a labareda de fogo subindo, e eles cantando, e dizendo, Deus nunca me abandonou, e não vai ser agora que eu vou abandonar Ele. Aí a gente, ao ver um testemunho desse a gente diz, meu Deus, Deus me defenda de uma hora dessa. Porque se esse negócio viesse para cima de mim, eu era o primeiro a correr. Mas, olha como isso é forte, amados. Sabe por que é que eles se mantiveram firmes? Porque eles criam. E isso, mas isso é o que mexe com a gente hoje. Eles permaneceram firmes, eles deram a sua vida, eles não tiveram a sua vida por preciosa, mas eles permaneceram fiéis ao Senhor, a custo, muitas vezes, da sua própria vida, porque eles criam. Eles tinham essa palavra e as suas promessas como verdade. Alguns viveram a sua vida toda sem nenhuma perseguição, mas muitos não foram assim. E uma coisa mais que nos provoca hoje, é que a gente, por muito pouco, a gente para na nossa perseverança com o Senhor. Os irmãos estão entendendo como a perseverança como se fosse um medidor do quanto a gente crê em Deus? E eu digo, amados, que Deus aliviou a barra para a gente muito, muito. Entenda essa palavra. Porque pelo tempo que nós vivemos, o nosso sacrifício hoje é servir ao Senhor, é vir à sua casa, é ser fiel, é dar testemunho da sua palavra, é orar, continuar na oração, é permanecer no conhecimento dessa palavra, estudar, ler, é falar para os da nossa casa, é de alguma maneira testemunhar a respeito de Jesus Cristo, é visitar outras pessoas, falar do Evangelho. Ficou mais fácil.
nós não temos, amados, perseguições, como, pelo menos no Brasil, nós não temos esse tipo de coisa que os discípulos no passado enfrentaram. Para a gente é bem mais leve. Mas, por outro lado, a gente sabe testemunhos de quantos de nós não já desistiram por coisas tão bobas, por coisas tão sem sentido, para se trocar com a nossa fé, para se pôr numa balança a respeito da bênção de Deus, das promessas de Deus para as nossas vidas. Se a gente crer, amados, é como que a gente não precisasse de alguém que nos estimulasse a perseverar. Nós vamos ouvir por esses dias, porque a palavra é essa, olha, persevere, persevere. Mas eu estou dizendo que, se a gente crer de verdade, a perseverança já vai acontecer. Ela será manifesta. Hoje, para a gente, perseverança é um tema que nós estamos estudando. Mas, a bem da verdade, amados, a perseverança põe em xeque se a gente, de fato ou não, é salvo em Jesus Cristo. Porque quem crê em Jesus vai permanecer, vai se doar, não vai largar. Às vezes, amados, veja, cada um aqui tem um comportamento. Nós somos pessoas com virtudes e defeitos. E é possível que entre nós a gente se aborreça com alguém. É possível acontecer porque nós estamos em uma só comunidade. E situações de que a gente se aborreça, se chateie, fique magoado com alguém, pode acontecer em nosso meio. Mas você sabia que esse sentimento, para muitas pessoas, já foi suficiente para abandonar a fé em Jesus Cristo? Alguém vai dizer, enquanto aquele irmão estiver ali eu não entro. Enquanto aquela igreja, um exemplo, tiver tal pastor, vou ficar em casa. No dia que tiver uma eleição que for colocado outro, pronto, aí eu passo aí. E aí, não sei porque acontece, todo ano o pastor é reeleito, né? Sabe, amados? Eu sei que esse sentimento, essas coisas não são boas, elas machucam. Mas a gente tem que encontrar uma forma de tratar, de resolver, mas não podemos abandonar o Senhor, nem por esse, nem por qualquer outro motivo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Para a gente que toca, amados, se um líder nosso, eu vou falar do departamento de música, né? Por exemplo, eu gosto de tocar guitarra, mas se o mesário diz, ou se ele resolve baixar o som, ou o pastor diz, olha, essa guitarra está muito alta. Amados, assim, entenda, para a nossa vontade, isso é como cortar a nossa alegria. Se alguém diz, rapaz, essa bateria, tu está viajando demais nessa bateria. Essas viradas toda hora, tá demais. Diminui isso aí. Aí o baterista está todo empolgado. São coisinhas simples, amados, mas quando chama, aí já mexe com o nosso gosto, com o nosso entusiasmo. E isso faz com que a gente diminua o ritmo. Mas, amados, se a gente crer em Jesus, a nossa perseverança faz a gente superar essas coisas. Eu estou colocando a área da música, mas qual é o seu departamento? Se alguém diz, olha, as crianças lá atrás, cadê a tarefa das crianças?
E aí o professor diz, rapaz, todo dia eu boto as tarefas da criança. E só hoje, justamente hoje, que faltou uma criança, foi mesmo na hora que o supervisor foi lá e viu que a criança estava sem tarefa. Só de não vou fazer mais não. Então, entenda, mas que se levantam situações. Mas estou querendo dizer que a nossa perseverança em crer no Senhor vai nos fazer superar todas essas coisas. E assim tantas outras. Porque essa palavra, mas se você parar, se você desistir, se você não se interessar mais, significa que você não está perseverando. E quando você não está perseverando, é porque você não acredita mais. E esse é um perigo que o Senhor quer nos tratar durante esses dias, para que a nossa perseverança seja evidente em servir ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala. Ele está se despedindo, né? É uma carta que ele está dizendo, olha, eu já estou terminando aqui o meu ministério. E ele vai dando umas instruções para Timóteo. E ele diz, olha, por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. A perseverança, ela vem pela certeza. A perseverança, ela vem pelo conhecimento. O apóstolo Paulo diz, olha, eu sei. Eu conheço o Deus que eu creio. Eu tenho experiência com Deus. Eu não me envergonho, pode falar o que quiserem. Pode até falar que o meu ministério, o apóstolo Paulo falando, não vem de Deus. Eu não estou nem aí para isso. Eu sei a relação que eu tenho com Deus. Eu sei a experiência que eu tive com Jesus Cristo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha vida e para fazer chegar até a mim tudo o que Ele prometeu. Alguém diz, apóstolo Paulo, não vá para Jerusalém não, que você vai ser preso. E ele diz, preso? Eu estou preparado até para morrer. Eu sei o que foi que eu abracei. Para mim, Cristo é a vida. Não me interessa mais nada. Pelo conhecimento, mas o conhecimento. Se eu não estou conseguindo mais perseverar, é possível que esteja faltando conhecimento. Eu afraquei na leitura, eu afraquei no estudo. Porque o conhecimento da verdade me faz permanecer naquilo que eu creio. Noé. Todos os irmãos conhecem a história de Noé. E ele passou 120 anos construindo a arca e dizendo, olha, vocês fiquem ligados, se arrependam, porque há de vir um juízo. Mas se vocês se arrependerem, vocês podem se salvar, entrar aqui na arca. 120 anos, amados, falando que ia cair uma grande chuva. Primeiro que ninguém não sabia nem o que era chuva, para começar. E ele dizendo, olha, vai vir uma tromba d'água aí, uma chuva. As pessoas perguntavam, o que é chuva? É a água descendo do céu, com força. E as pessoas riam dele, tu estás doido. Tu não está sabendo o que está fazendo não, Noé. E ele todos os dias, cortando madeira e levando. Ele sozinho e a sua família, vamos dizer assim. Mas todos os dias, cortando madeira, preparando, juntando, pregando. E as pessoas, ó o doido. Todos os dias, um dia, um mês, um ano, 2 anos. Olhava para o céu, o sol escaldante. Meu Deus, a única água que está caindo aqui no chão é o suor, pingando. E ele, amados, a palavra disse que ele permaneceu ali todos os dias.
Todos os dias, todos os dias. A natureza nada favorável, chuva, nuvem nenhuma no céu que sinalizasse chuva, mas fiel foi o que o prometera. Fiel foi o que disse, vai acontecer. E ao final de todo esse período, amados, Noé entrou na arca com a sua família. E da geração daquela época, somente a sua família foi salva. E toda aquela multidão, todos pereceram pelo juízo de Deus. Porque não creram na palavra do Senhor. Veja o que aqui diz 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Estamos terminando, amados, porque essa noite é apenas uma introdução. Nós estamos falando o quanto a perseverança, ela é confrontadora para nós. Porque ela é uma demonstração de que a gente de fato crê. E não vamos desistir. Por que é que você desistiria? Por que é que você iria abandonar o ritmo, diminuir o ritmo? Não é esse texto, veja aí, acho que é 2 Pedro. 2 Pedro 3,9. Isso. Ele diz, olha, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele está dizendo, lá em Hebreus diz, quem persevera vai alcançar a promessa. Aí Pedro está dizendo, olha, persevere, porque a promessa não vai demorar. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Ainda que alguém diga, rapaz, esse negócio não vai acontecer não. Alguém, rapaz, esse negócio está demorando demais. Quantos de nós aqui não já recebemos palavras proféticas da parte de Deus sobre nossas vidas, a respeito de coisas boas que o Senhor tem reservado para nós, e aí a gente vai vivendo 1 dia, 2, 3, e a coisa não parece que não vai acontecer. E a gente chega a pensar, rapaz, será que aquele profeta não errou o alvo não? Mirou em mim, mas na verdade era para outra pessoa, e ele pensou que era comigo, porque está demorando. Mas aqui diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Irmãos, em nome de Jesus, não vamos deixar que os nossos pensamentos nos confundam. Não vamos deixar que a nossa alma nos atrapalhe. Ele vai dizer que está demorando, a alma vai dizer que não vai dar certo, mas a palavra do Senhor é, ei, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que pareça demorada, ainda que pareça tardia, mas o Senhor não retarda a sua promessa. A seu tempo será manifesto. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então tenha calma, o Senhor está cuidando, Ele sabe o tempo daquilo se tornar manifesto, de você ser contemplado com a promessa que Ele fez para você. Então fica calmo, fica paciente, mantenha calmo, persevera, permaneça no seu lugar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Estamos terminando, amados. E ele diz, portanto, meus amados irmãos, fiquem firmes. Está vendo? Portanto, meus irmãos, persevere. Portanto, meus irmãos, não desistam. Não fiquem na dúvida, tipo, será que vai dar certo ou não? Fica tranquilo. Permaneça firme, inabalável, sempre abundante, não desanime não, produza, faça coisas para Deus, se envolva nas coisas de Deus, continue dando fruto, produzindo, não desanime não pare, na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o trabalho de vocês, o seu trabalho não é à toa, não é em vão, não vai ficar sem o resultado, não vai ficar sem um benefício por conta disso. A nossa perseverança, amados, é uma forma da gente dizer que a gente acredita nesse versículo. Quando a gente para de produzir,
quando a gente para de investir, de se envolver, é como que a gente vai dizer, não, eu não acredito nisso aqui. Esse negócio de que o trabalho, no Senhor o trabalho não é em vão, eu não acredito nisso. Não vou fazer mais não. Está vendo como nos confronta? A gente pensa que só é uma coisa que a gente se chateou. Mas a gente está sinalizando que a nossa fé, que o nosso crer está enfraquecendo. E a vontade de Deus é que a gente seja ativo, operante, não é? Veloz, envolvido com as coisas do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver só mais um outro versículo e a gente para. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Olha mais uma vez aparecendo a perseverança. Aqui, amados, foi no começo, né, nos primeiros passos da igreja, dos discípulos. E aqui diz, e todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, isso aqui é um momento na história da igreja que demonstra que eles estavam sempre juntos e perseveravam em quê? Na oração. Tinha a constância de orar. Orava uma vez, um dia, dois, tinha o hábito e permaneciam constantes nesse hábito de estar orando. Vamos ver Atos 2, 42. Atos 2, 42. E diz, e eles perseveravam na doutrina. Esse perseverar na doutrina não é apenas o testemunho, não é apenas o guardar a fé, mas no conhecimento. No conhecimento da palavra. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, estavam sempre juntos, no partir do pão e nas orações. Essas práticas que revelam a conduta cristã, porque o crente em Jesus Cristo vai orar, vai conhecer a palavra, vai servir, vai se envolver, vai estar aguardando, mas a vinda do Senhor. A vontade de Deus, amados, é que a perseverança para nós não seja, tipo assim, um sacrifício penoso. Tipo, oh meu Deus, quando se diz, hoje tem culto, oh meu Deus, de novo. Eita, meu Deus, eu só vou, porque eu só sento naquela cadeira, e eu sei, quando chega lá, vão perceber que eu não fui, porque a cadeira vai estar vazia. Se tivesse um jeito de eu ir, ninguém saber que eu faltei. Mas, sabe, amado, a vontade de Deus é que a nossa perseverança não seja um sacrifício penoso. Que a nossa perseverança em servir ao Senhor seja algo natural. Uma demonstração prática da nossa fé em Deus. Tem as circunstâncias, tem as dificuldades, tem os obstáculos, mas eles não são maiores. O apóstolo Paulo diz, porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe, mas nós esperamos sim a manifestação da glória de Deus. Nós esperamos, amados, a manifestação da glória de Jesus Cristo. A gente costuma dizer, olha, Jesus Cristo vem. Amados, Jesus Cristo, entenda,
Ele continua conosco. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Então a gente diz assim: Jesus Cristo vai vir. É em um sentido, porque em outro Ele nunca nos abandonou, Ele nunca foi em um outro sentido, está sempre conosco. Porém, nós aguardamos a manifestação da sua glória. Mas esse texto, amados, ele não fala da glória de Deus. Esse texto que eu acabei de citar, ele não fala da glória de Jesus. Esse texto ele não fala da glória dos anjos, da majestade das coisas de Deus. Não, ele está falando da nossa glória. Porque existe, amados, uma glória da parte de Deus que será manifesta em todos nós que cremos em Jesus Cristo. E as dificuldades que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã, elas não têm peso de troca, elas não são suficiente grande para que a gente possa trocar uma coisa pela outra. Ele disse: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe uma glória que vai ser manifesta na vida de cada um de nós que estamos aqui. Cada um de nós, servos, filhos de Deus em toda a face da terra. Nosso corpo será revestido também de glória. E uma coisa importante, amados, nós estamos falando de perseverança, de constância, de continuar ali. Mas existe uma outra coisa que se confunde com perseverança, que é a teimosia. E a teimosia é um tipo de perseverança ao contrário. Porque a teimosia, ela não agrada a Deus. A teimosia reflete desobediência. A teimosia é você perseverar em uma coisa que Deus não aprova aquilo. E aí você pode pensar que está sendo perseverante, e aí você está sendo teimoso. A perseverança que Deus espera de cada um de nós é a perseverança que vem pelo conhecimento de Deus. É a perseverança que vem por atentar às instruções do Senhor, em fazer a sua vontade e se manter firme nela. A bem de todos nós, amados, tomara que esse estudo seja apenas uma vacina, para que a gente perceba que, se crer é necessário, perseverar também. Se levantares dificuldade e você pensa em olhar para trás, para que a gente corrija a tempo, para que a gente entenda que é uma manifestação da minha fé em Deus eu permanecer crendo no Senhor, porque vai acontecer. Vai acontecer. Não somente os bens e a glória futura, mas aquilo que o Senhor prometeu para nós durante nossa jornada por aqui. Estamos guardados pelo Senhor. Nossa vida está confiada em suas mãos. Mas, se alguém de nós aqui parou, não quer mais orar, se alguém de nós aqui não quer mais cultuar, se alguém de nós aqui não quer mais vir, não pense que isso é apenas uma conveniência. Mas é um sinal de que a fé está deixando de ser
alimentada. Está deixando de ser nutrida. Eu quero tratar com os irmãos, compartilhar isso com os irmãos. Olha que coisa absurda, mas que o Senhor nos dê entendimento sobre isso. Às vezes, a gente pode pensar que o que atrapalha a nossa carreira, nosso ritmo em servir ao Senhor, seja uma enfermidade lançada pelo inimigo, seja um desafeto no trabalho, uma pessoa que está pisando no seu calcanhar, levantada pelo inimigo. Talvez você possa pensar que coisas que se levantam para desanimar, sejam coisas ruins e contrárias. Enfermidade, contenda, portas fechadas. O inimigo das nossas vidas pode levantar essas estratégias para ver se a gente para no caminho. É seu interesse fazer com que a gente pare. Mas eu tenho para mim, amados, que se Satanás, eu vou falar até baixinho para ele não escutar. Eu tenho para mim que se Satanás desconfiar que dando dinheiro para a gente afraca na fé, ele é capaz de dar. Estão entendendo o peso dessa expressão? Eu sei que tudo que ele faz é matar, roubar e destruir. Mas se ele desconfiar que a gente ganhando dinheiro, a gente diminui o nosso ritmo no Senhor, ele é capaz de dar. E a gente pensar que está sendo abençoado. Vocês acham que isso é uma coisa impossível de acontecer? Amados, que não seja nem o ouro, que não seja a prata, que não seja as riquezas desse mundo, nada seja maior do que o nosso amor pelo Senhor. Que não seja uma paixão, que não seja um alguém, que não seja um novo trabalho, nem a morte, nem a vida, nem os poderes e nem a altura, nem os principados e nem as potestades, nem as grandezas, nem a profundidade, nem a altura, nada neste mundo seja maior do que o nosso amor e a nossa devoção pelo Senhor. Que possamos seguir firmes, servindo ao Senhor. Nossa vida, amados, não é de penoso trabalho. Nossa vida não é gemendo e sofrendo, e penando. Como que diz, carregando uma cruz, pelejando para ver se escapa. O Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Eis que o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eis que Ele nos fará sobressair. Ainda que o fruto da videira minta, ainda que o gado seja roubado dos currais, o Senhor nos fará andar altaneiramente. Ele nos levará por lugares altos. Pelo que não temeremos. O Senhor nos guia a pastos verdejantes. O Senhor nos leva a águas tranquilas. O Senhor tem a sua provisão para o seu tempo.
a bondade e a misericórdia do Senhor acompanhará as nossas vidas por longos dias. Oh, aleluia. Sabe, amados, guarde essa palavra em seu coração. Reafirme a cada dia a sua fé. Declare aquilo que você crê. Traga à sua memória aquilo que lhe traz esperança. Porque a perseverança vem pelo conhecimento. A perseverança vem pela convicção. Eu sei em quem tenho crido. Você pode declarar junto comigo? Eu sei em quem tenho crido. Mais uma vez. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Perseverança, perseverança, perseverança. É necessário perseverar. Amém? Pai, em nome de Jesus. Colocamos, ó Pai, nossas vidas diante do Senhor. E eu reconheço, Pai, que é a Tua graça quem nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a condição de perseverar. É a Tua graça que faz a gente conseguir coisas que naturalmente seriam impossíveis. Em nome de Jesus, nós não vamos afracar. Em nome de Jesus, o Senhor sustenta as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós iremos conseguir. E se nessa noite, Pai, alguém de nós aqui se sente enfraquecido, se alguém de nós aqui se sente desanimado, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, traz agora, Senhor, a força necessária. Aviva, Senhor. Traz a memória. Desperta, ó Deus. Manifesta a Tua graça, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.